Muito bem, vamos ao capítulo 3 de Marcos, evangelho que a gente vai começar a ler amanhã. Quem está acompanhando a leitura bíblica, né? Hoje a gente termina Gênesis, algumas pessoas já terminaram, amanhã a gente começa a ler Marcos, na leitura anual da igreja. Capítulo 3 de Marcos, a partir do verso 7 até o 12. Marcos 3, de 7 a 12. Vamos lá? Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Muito bem, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7 a 12. Que desafio pregar nesse texto, gente. Parece uma coisa simples, mas pregar a palavra de Deus exige muito de nós. E esse pequeno texto, tão poucos versículos, que foram escolhidos aí a dedo, acho que pelo Clóvis. Foi um dos trechos da palavra de Deus que mais me desafiou. Eu não sei se tinham muitas coisas na minha cabeça, né? Aula do Ibrai, final de semana de treinamento, mas esse texto, deixei ele separado e vinha meditando nele. Eu falei: Deus, não sei, Senhor, vou desenvolver toda a teologia aqui do silêncio de Jesus, né, que é o verso 12, não contem para ninguém. Tem toda uma teologia, tem toda uma explicação, não é, das razões de Jesus, falando por que ele não queria, não poderia revelar, não é, agora. Se você entender que está no início do Evangelho de Marcos, você pode imaginar assim: Jesus está preparando uma surpresa, mas eu não estava à vontade com isso. E aí fui pedindo a Deus orientação, e acredito que a misericórdia do Senhor me alcançou. E eu queria meditar com vocês sobre uma fé bem-sucedida. Nesse texto aqui, o que a gente vê a respeito de Jesus, já bem no início do Evangelho de Marcos, é Jesus fazendo um sucesso total. É inevitável a gente comparar com as figuras da nossa época, né? Aí é uma comparação assim horrível, mas mesmo assim eu vou fazer, tá? Imagine um youtuber, mas um que seja melhorzinho, tá? Não vai, tem uns que são muito ruins, embora sejam muito, muito famosos. Mas Jesus seria um youtuber, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar junto. Agora vai ter o festival de música aí não, é festival que chama? É o festival Lollapalooza, né? Aí no rádio o pessoal estava comentando, os próprios radialistas falando: gente, eu não tenho grana para estar nesse festival não, se for os 3 dias, caramba, mais R$1.000. Poxa vida, quantas latas de leite que a gente não compra, Clóvis? Caramba! Gente, Jesus fazia o maior sucesso, e as pessoas já conheciam a sua fama. Mas a fama dele não é como o youtuber de hoje, que fala bobagem no YouTube, todo mundo ri e tal, depois esquece. O que Jesus estava fazendo lá no primeiro século foi de tal maneira marcante que 2000 anos depois nós estamos falando sobre ele. E se você pensar, excluir até a nossa vida, assim, pensar assim: poxa, estamos falando de crentes, pessoas transformadas por Jesus, né? Tem toda uma questão espiritual, coloca isso de lado, pensa só nos aspectos seculares. Jesus dividiu a história, antes e depois de Cristo, por conta das coisas que ele fez, por conta das coisas que ele falou, por conta do evangelho que ele pregou.
Então Jesus fez toda a diferença, fez o maior sucesso, fazendo toda a diferença. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente precisa fazer um esforço ainda maior, porque em pleno século XXI, com todas as facilidades, com todas as tecnologias que a gente tem, né, a gente pode se distrair, e a gente pode assim, sair do foco do texto. Jesus ficou conhecido e depois as pessoas foram até ele, ficou conhecido por conta de tudo que fez e pregou, e as pessoas iam até ele porque tinham esperança de que, nesse caso aqui, o texto ressalta as curas que ele fez, e as pessoas que buscavam cura iam atrás de Jesus para a cura. É incrível como as pessoas até hoje precisam disso. Ontem a gente saiu daqui do culto de oração, fui deixar um casal de irmãos nossos, perto e ao mesmo tempo longe daqui da igreja, lá para dentro do Engenho do Mato. Aí passei na frente e falei, um monte de carro aqui. Aí eu falei, tá vendo, Daniel? O irmão estava falando, né? Não vou falar quem é para depois não ficar preocupado. Pô, Daniel falou que eu moro lá no Engenho do Mato e tal. Né? Clóvis falando, eu moro em São Gonçalo, né? Eu moro no Fonseca. Né? Bom, mas enfim, quando eu passava pela rua, uma rua mal asfaltada, vários buracos, aí de repente um monte de carro, e carro luxuoso, carro caro. Aí fui chegando, passando por um lugar assim super iluminado, hospital espiritual. Os espíritas fizeram um hospital espiritual lá para dentro do Engenho do Mato, e corre todo mundo para lá, É uma pena que eles ainda não sabem que a verdadeira cura só está em Jesus Cristo. Mas vejam, o desespero nosso por uma cura, seja de que natureza for, é tão grande que desde os tempos de Jesus e até hoje, nós ainda andamos necessitados. E aí quando a gente olha para um texto como esse, a gente pode ter certa dificuldade, porque a gente vive um momento com tanta tecnologia, com tantas coisas assim, que a nossa razão, ela pode até acreditar que dá conta de tudo. Aqui, inicialmente, eu queria que você fizesse esse esforço para olhar para o texto, entender a vida de Jesus, a partir da sua experiência pessoal com Ele, a experiência da fé. Porque se a gente olhar com a razão, ela não é suficiente para dar conta. Foi possivelmente um dos erros meus ao meditar nesse texto. Tentando pegar, vamos lá, teologia, vamos nos comentários, o que já se falou a respeito desse texto. Mas isso tem o seu valor, mas é importante que a gente olhe a palavra tentando entender as experiências que aquelas pessoas tiveram com Jesus e que estavam buscando. Elas não estavam simplesmente buscando cura. Outras pessoas iam até Jesus pensando, pô, eu vou tocar nele, porque se eu tiver alguma doença, ou se não tiver, pelo menos, sei lá, alguma coisa boa vai acontecer comigo. As multidões iam atrás de Jesus. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, verso 8, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. E Jesus ainda teve que providenciar um barco, porque todo mundo o comprimia, estava todo mundo apertando ele. Como se fosse uma estrela do rock, aí, não sei, de alguma banda aí do Lollapalooza, vai se apresentar lá, todo mundo doido para assistir, aí fica um apertando o outro, né? Eu passei por isso uma vez na vida. Está gravando, né? Mas depois, se tiver a edição, eu fui no Hollywood Rock, quando eu era mais novo. Vocês podem imaginar um negócio desse? Que Daniel, professor do Ibrae, nem imagina, né? Os portões abrindo e eu correndo desesperado. Led Zeppelin! Foi no dia que tinha o Led Zeppelin. Black Crowes, um monte de banda. Deixa para lá, gente, deixa para lá, não assiste isso não ouve isso não. E aí uma loucura, cara. Eu fui para nunca mais voltar. Tem aquele esqueminha, né, de você ir no show
e você ter que pular contra o pessoal. Quando o pessoal vai para o chão, é aí que você pula para poder respirar. Aqui na igreja não, né? A gente está curtindo, todo mundo pula junto, mas num show você não consegue respirar, todo mundo te apertando. E eu fui num dia, gente, que tinha Raimundos também. O pessoal fez aquela rodinha e ficava um batendo no outro, coisa de maluco, cara. Eu fui com os amigos, eu não era assim, curtia isso de montão, não. Fui, mas para nunca mais. Não gosto dessa aglomeração toda, não. Mas as pessoas estavam fazendo isso não por causa de uma banda de rock, um grande artista, mas para chegar a Jesus. Você pode imaginar que é uma coisa muito mais intensa, é uma coisa muito mais apaixonada. E aí a nossa razão não dá conta disso. E a gente é influenciado, hoje a gente vive, sobretudo depois da Reforma Protestante, né, a Revolução Científica, a gente tem essa dificuldade hoje. E eu imagino que você, jovem, sendo assim, metralhado por um monte de matérias na escola, ciência atrás de ciência, sejam as ciências matemáticas, biológicas, ciências humanas, e aí isso tudo sendo derrubado, enchendo a sua cabeça, quando você vai ler a palavra, fala, cadê? Não tem uma fórmula matemática aqui, não tem Pitágoras aqui, não serve para nada. Não é? Você olha assim, mas algum livro da escola aqui, meu livro está citando a Bíblia? Não, então não serve. Você pode nem pensar isso, mas será que você não pode chegar a ter esse comportamento? Essa influência da razão, ela é tão forte, gente, que se você pegar os melhores pregadores que nós temos hoje, os mais fiéis, tá? Pensa aí em nomes assim que a gente curte, pensa em, não estou falando ninguém da Universal não, tá? Assim, de outras igrejas, assim, com uma denominação meio, uma doutrina que não tem nada a ver com a gente. Você vai perceber que esses pregadores fiéis, benditos de Deus, eles mesmos também têm até dificuldade de arrumar uma linguagem que expresse esse conteúdo da palavra. Eles vão falar assim, você tem que entender isso daqui. Outro dia eu estava assistindo um, aí você tem que entender, você tem que entender. Eu falei, mas não é entender, a palavra não é só entender. Claro que se você prestar atenção ao contexto, esse entender, essa palavra que se refere diretamente ao nosso entendimento, à nossa intelectualidade, ela tem um sentido mais amplo, mas isso, o nosso vocabulário, ele está todo mergulhado nisso. Então toda a nossa linguagem, ela está também carregada desse conhecimento racional, de um racionalismo que chega até ali à esquina. Para responder às questões que pesam fundo, lá no fundo do nosso coração, só a fé, só Jesus Cristo. E aquelas pessoas, de alguma maneira, sabiam disso. A razão não vai dar conta, mas a fé, sim. A fé, sim. A fé extrapola os limites da razão. A fé, ela promove a unidade. Se você pegar, por exemplo, quem já estudou filosofia, você vai ver no livro de história da filosofia, você vai ver assim, o problema do conhecimento. Como é que os seres humanos adquirem conhecimento? Você vai ver que se tiver assim, 200 filósofos, então tem 200 teorias do conhecimento, sobre como nós conhecemos as coisas. E os pais da igreja já tinham percebido isso já há muito tempo, desde o primeiro século. Os homens vão tentar responder as coisas através da razão, mas ela é limitada. Aí, onde a razão não dá conta, a fé extrapola esse limite e aí dá a verdadeira razão para nós. Como o Pascal, que apesar de matemático e filósofo, foi também um crente, ele disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Se você não sabia, já ouviu essa frase em algum lugar, essa frase é de Pascal. Então a fé, além de extrapolar os limites da razão, além de promover a unidade, ela promove a comunhão. Vocês vão ver que todas aquelas pessoas estavam lá se comprimindo, indo procurar Jesus, todas elas estavam firmadas num propósito.
É claro que talvez ali não houvesse muita comunhão, né, de chegar assim, deixa eu chegar primeiro, deixa eu tocar nele primeiro, sai da minha frente, deixa eu passar antes. As pessoas, o texto não diz isso expressamente, mas possivelmente, as pessoas estavam ali brigando para estar mais perto de Jesus. E de todas as coisas assim mais apaixonantes que a fé faz é comover o nosso coração. O que é isso? É mover o nosso coração junto com alguma coisa, não é simplesmente empurrar para cair, mas é mover junto. É o que Jesus faz, é o que a nossa fé em Jesus faz. Então, olhando para o texto, você vai reparar comigo que Jesus, em primeiro lugar, ele ficou famoso por todo o bem que ele promovia. E aí, desde já eu devo te dizer, o sucesso que Jesus teve, a fama que Jesus teve, esse é o único tipo de fama que a gente tem que buscar. Alguns de vocês estão naquela fase de decisão, porque, poxa, qual é a profissão que eu vou seguir para o resto da minha vida? É uma decisão difícil de se tomar. Quando você toma essa decisão junto com os seus pais, junto com os seus pares, junto com a igreja, isso é ótimo. Imagina a pessoa que está assim, simplesmente cheia de dúvidas e não tem ninguém para ajudar nessa decisão. Até isso nós devemos colocar diante de Deus. Mas, em primeiro lugar, você deve buscar ter o sucesso de Jesus. Você não deve buscar assim, eu quero ser um grande profissional. Isso tem o seu valor e tem o seu momento, mas antes de tudo, você deve buscar o sucesso que Jesus teve, de uma vida santa diante de Deus. Em segundo lugar, outra coisa que o texto nos mostra claramente, as obras de Jesus, elas beneficiaram um monte de pessoas. Jesus não pregou o evangelho, não curou, não fez um bem enorme a si mesmo. Ele não pregou para si mesmo ou curou a si mesmo, mas tudo o que ele fez teve uma repercussão coletiva, a ponto de atingir, ao longo da história da igreja toda, bilhões de pessoas. E se você lembrar que Jesus, na verdade, existe desde a eternidade, então desde a criação, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a Trindade Santa, nosso Deus está abençoando bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, o universo inteiro, com tudo o que Ele faz. Então, se a gente tem que ser santo como Deus é santo, a gente também tem que ser bem-sucedido, buscar ter uma fé bem-sucedida, tal como o Senhor Jesus, tal como Deus a teve. De buscar fazer tudo, fazer todo o bem, fazer tudo o que o Senhor Deus nos manda fazer. O sucesso de Jesus não foi para Ele, o sucesso dele foi para o outro, foi para o próximo. Esse deve ser também nosso esforço. Terceiro ponto, terceira consideração, ou terceira lição que o texto nos dá. Até mesmo os espíritos imundos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Só que tem um detalhe, o testemunho deles não valia de nada. Imagina, chega uma pessoa endemoniada aí, Jesus é o Filho de Deus, fala assim. Você acha que se ela entrasse naquele hospital espiritual e dissesse, assim, uma pessoa endemoniada, entrasse no hospital espiritual e falasse assim, todos vocês estão errados, porque vocês estão fazendo pacto com coisas estranhas aí, entidades que vocês não sabem o que é, que na verdade são demônios, e sabe quem é o único mesmo que pode curar vocês? É Jesus. Bom, se você é bonitinho, arrumado, pregando a palavra de Deus direitinho, chegasse lá, com toda a paixão por Jesus, e falasse, muita gente não ia acreditar, quem dirá um demônio. Até mesmo eles reconheciam, mas o testemunho deles não valia de nada. Aí, eu queria que você, ao mesmo tempo, sentindo o peso, mas agarrando na mão de Jesus, você fizesse essa reflexão. Quantas pessoas que não têm vivido uma suposta fé, mas tal como a dos demônios, que pode até falar de Jesus, mas não vive
Não vive. Você acha que demônio busca uma vida santa? Busca fazer a vontade de Deus? Busca ter uma vida? Não, isso só quer morte, só armadilha para todo mundo. E quantas pessoas que às vezes estão na igreja, é o joio no meio do trigo, não é? Pessoas que às vezes estão na igreja, e estão há anos na igreja, mas parece que tem até essa crença, né? Ou fé como os demônios. Declaram até, frequentam a igreja, vão aos lugares, às reuniões da igreja, mas não vivem de fato o Evangelho, não têm a sua confiança, a sua fé toda baseada em Cristo Jesus. Até mesmo eles foram capazes de dizer, tu és o Filho de Deus. Mas olha as obras deles. E aí, vamos às nossas aplicações, para que a gente, pelo amor de Deus, não tenha fé como os demônios. Amém? Graças a Deus, pelo amor de Deus, está amarrado. Em primeiro lugar, aplicações para você na sua vida, ó. Busque a Jesus intensamente, porque só Ele é a cura. Se você imagina assim, estou doente, estou chateado, só Ele é a cura, só Ele é a solução, como a gente lê em João 14:8, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, foi o que Jesus falou. Então creia, se agarre a Jesus, busque a Jesus intensamente. Como que você faz isso? Pô, gente, lê a palavra, ora o dia inteiro, procure estar junto com os irmãos, são essas coisas mais fundamentais, não tem mistério, não tem mistério. Busque a Jesus intensamente. Em segundo lugar, atire-se sobre Jesus, confie nele incondicionalmente, incondicionalmente. Não sei se você lembra da passagem de Mateus 14, 28, quando Jesus vai se aproximando dos discípulos, andando por sobre o mar. E aí os discípulos estão no barco, olham, o que é isso? É uma assombração. E aí Jesus fala, não temam, sou eu. Aí Pedro praticamente lança um desafio a Jesus. Fala, se é o Senhor mesmo, então dá ordem para eu ir até o Senhor. Na nossa linguagem, Pedro estaria dizendo assim, é você mesmo, Jesus? E então faz eu andar sobre as águas também, quero ir aí, vamos lá. E olha que Jesus vai, então vem Pedro, e Pedro vai. Eu admiro muito a figura de Pedro, porque dos diversos personagens do Novo Testamento, eu acho Pedro uma das figuras assim mais próximas da gente, por ser assim tão humano. Pedro, você vai me negar. Eu não vou negar nada, Senhor. E negou a Jesus. Jesus está ensinando, você vai ver isso no Evangelho de Marcos. Gente, o Evangelho de Marcos é mó barato, porque parece um cinema. Marcos dá cada detalhe, né? Nesse momento, quando Jesus está numa outra situação, no barco, Marcos diz que Jesus estava deitado ainda com um travesseirinho, estava com uma almofada ali deitado. É um evangelho cinematográfico. E aí, num outro momento, no capítulo 8, Jesus está falando a respeito da ressurreição, vai ensinar os discípulos, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vai acontecer isso, isso, isso. Jesus está preparando os discípulos. Aí Pedro chama ele para o canto e fala assim, Senhor, todo mundo empolgado. Ele não fala exatamente assim não, você vai ter que ler o texto lá depois, tá? Mas ele quase que repreende Jesus, no momento em que estavam todos assim, empolgados com a pregação do Evangelho, Jesus começa a falar que ele vai morrer. Ele queria preparar os discípulos. Mas aí quando Pedro chama para um canto e fala assim, não fala assim, Jesus, que vai morrer. Jesus o repreende na frente de todo mundo. O Evangelho de Marcos diz que ele olha nos olhos de todo mundo, aí fala para Pedro, vá para trás de mim, Satanás. Gente, você entendeu o fora que Jesus deu? Com todo amor, com toda a justiça. Mas gente, cá entre nós, com todo respeito à palavra, ele deu um passa-fora em Pedro. É claro que ele não chamou Pedro de diabo, tá? Mas era aquela tentação, não, Jesus, não vai isso não. Jesus veio para isso. E Jesus tinha consciência que ele teria que morrer. Ele deu o seu sangue por nós. A Páscoa está chegando aí. Não é chocolate não, é sangue. Sangue do Cordeiro. E aí, gente, o que Pedro faz? Ele se atira. Ele não tem medo.
Ele não fica preocupado em errar. Vê a gente na situação de sala de aula, ou até na igreja, quando a gente faz uma perguntinha, fica todo mundo quietinho. Eu sei que a resposta é Jesus. Pensa assim, quem é o Filho de Deus? Aí todo mundo fala assim, Jesus. Eu sei que é Jesus, mas fica tímido de falar. Pedro não teria a menor timidez. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Outra ocasião, mas aí João pergunta assim, e aí vocês não vão embora também? Não, Jesus começa a pegar pesado no sermão dele, vocês não vão embora também junto com a multidão? Não, foi não, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É Pedro respondendo, no Evangelho de João, capítulo 6. A gente precisa ter essa coragem, essa intrepidez, então confie em Jesus incondicionalmente, não fica fazendo trato com Deus, Deus, se você fizer assim eu vou confiar, se você fizer assado eu vou fazer também. Confie, porque qual é a prova maior que a gente pode exigir de Deus, ou sequer pedir, se Ele já entregou o Filho dEle para morrer por nós, gente? Não podemos pedir nenhuma prova do Senhor. Assim como Pedro andou por sobre as águas, confie em Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai fazer a gente andar por sobre todos os obstáculos que estiverem aí à nossa frente. E por fim, gente, a última aplicação. Pratique as boas obras, repita as obras de Jesus, pratique as boas obras, e assim como Jesus fez, Ele praticou as boas obras para que o Pai fosse glorificado. Então a gente precisa praticar boas obras para que o nome de Jesus seja conhecido. Não é o nosso nome que será conhecido, mas o nome de Jesus, seguindo a palavra, seguindo o Evangelho de Jesus. Assim a gente vai ter uma fé bem-sucedida. Amém? Então vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós queremos tudo que o Senhor preparou para nós, Deus. Senhor, usa a nossa vida para que o testemunho da nossa vida torne a gente famoso, assim como foi Jesus. Não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado com cada coisa que a gente fizer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.